Mas antes de falar do futuro, eu quero falar um pouquinho para vocês de outras coisas. Do que é a universidade e do que é a autonomia universitária. O que significa isso? E por que isso é importante? E por que esse tema, para nós, é o tema importante a ser discutido quando a gente fala do Futurice? O Futurice, esse neologismo Futurice, não existe isso na língua portuguesa, né? Ninguém pode se futurar. Isso é uma ideia de mostrar, na realidade, uma intenção. Que é a intenção, se você quer ir para o futuro, você vai para o futuro. Não é uma coisa do nós nos futuramos ou nós poderemos chegar lá. É Futurice. Essa é a ideia, né? Você tem que ir buscar o seu futuro. Na realidade, esse projeto, que não é um projeto ainda, diga-se de passagem, é um anteprojeto de lei, ele não foi enviado ao Congresso Nacional, ele tem um nome pomposo lá, que é Programa de Estímulo às Universidades e Institutos Federais, Inovadores e Empreendedores, alguma coisa nesse sentido, esse é o nome que ele tem. Futurice é só a sigla dele e o nome usual, como ele passou a ser conhecido. E o próprio anteprojeto de lei fala disso, né? Mas, na realidade, a ideia do Futurice, ela vai se chocar frontalmente com uma ideia que é muito cara para nós que vivemos na universidade pública, que é a ideia de autonomia universitária. O que significa isso e por que isso é algo que deve ser debatido? Bom, a universidade brasileira, ela na realidade ela existe há muito pouco tempo, se a gente comparar com outros países que são mais, talvez mais responsáveis com a ideia de um futuro autônomo. E eu não estou comparando o Brasil com a França, que tem a Universidade de Sorbonne, nem com a Itália, que teve a Universidade de Bolonha, nem com outras universidades antigas da Europa, que tem mais de 1000 anos. Estou comparando com os nossos países vizinhos aqui da América Latina. A primeira universidade a ser criada na América Latina foi a Universidade de Santo Domingo, e isso se deu lá no século XVI. Depois nós temos a Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, que há uns 3 ou 4 anos atrás, eu estava lá, inclusive, quando isso aconteceu, completou 400 anos. O Brasil não tem nem 200 ainda de independência, né? A Universidade Nacional de Córdoba já tem mais de 400 anos, assim como a de São Marcos, no Peru, e outros. Então, quer dizer, praticamente todos os países da América Latina, da América do Sul, têm universidades bem mais antigas que as universidades brasileiras. Os próprios... e vejam que é uma coisa interessante, que os países de comunidade espanhola, países de língua espanhola, de colonização espanhola, têm universidades desde o século XVI. Os Estados Unidos, que hoje são a maior potência do mundo, só vão criar suas universidades no século XVIII, após a sua independência. Como foi o caso das universidades de Yale, por exemplo, que foi criada em 1780, mais ou menos. Já na América Espanhola, as universidades foram implantadas no período colonial. Era o poder colonial, a coroa espanhola, que entendeu a importância de trazer as universidades para a América Latina. Muito em consonância também com a igreja, mas não é disso que eu quero falar. O que eu quero falar é simplesmente do fato de que elas existem há muito tempo já. Enquanto que nós, do Brasil, por uma razão, aliás, por várias razões, mas talvez pela razão mais importante de que a coroa portuguesa nunca tenha aceito a ideia de que o nosso país tivesse universidade no período colonial, e que para o regime português, e eu falo isso de cadeira, porque eu sou cidadão português, meu pai nasceu lá, eles entendiam que a formação da elite portuguesa ela só podia acontecer na metrópole. Então não havia permissão para que se instalassem universidades no Brasil no período colonial. Todos os jovens de elite brasileira, na realidade não eram ainda brasileiras, né, eram portugueses, eles, quando viviam no Brasil, eles tinham que ir a Coimbra para estudar. Então o Brasil ficou muito retardado em relação à ideia de universidade, à ideia de autonomia, à ideia de estudo universitário em relação a seus vizinhos. E não é difícil compreender exatamente o porquê do atraso, inclusive tecnológico, do atraso econômico que nós temos, ou tivemos, pelo menos, se a gente for trabalhar até o meio do século XX, comparado com um país como a Argentina, por exemplo. E isso, na realidade, a gente pode pensar que aquele país vizinho ali, que hoje está numa crise econômica bastante séria, como a gente sabe, pior que a nossa, inclusive, a Argentina tem um grau de escolaridade em nível superior que é mais de 3 vezes maior que a do Brasil.
A juventude argentina tem acesso à universidade muito mais do que a juventude brasileira. Isso vale em outros países da América Latina também. E um dos motivos que isso fez é a própria cultura do país de ter universidade há 400 anos, coisa que nós aqui temos universidades as mais antigas, como a nossa, que está comemorando 85 anos. Claro que a URGS tem 85 anos, não como Universidade Federal, mas como Universidade do Rio Grande do Sul, fundada ela que foi em 1934. Mas não é que o ensino superior não existisse no Brasil no século XIX, na época do Império. Ele existiu. Existiu em alguns pequenos e excepcionais lugares também para a formação da elite política e econômica do país. Era a Faculdade de Medicina na Bahia, Faculdade de Direito no Recife, Faculdade de Direito em São Paulo também. Depois as faculdades que foram fundadas no Rio de Janeiro. E aqui, no Rio Grande do Sul, só com a implantação da República, no governo de Júlio de Castilhos, que nós temos a formação dos primeiros embriões do que hoje veio a ser a nossa universidade, e a mais antiga delas é a Faculdade de Farmácia, que tem hoje cerca de 120 anos lá, né? Mas a URGS, como universidade, ela se cria, na realidade, nos anos 30, em 1934, como eu disse, como Universidade do Rio Grande do Sul, por isso URGS. Até hoje nós usamos a sigla URGS, porque antigamente não existia o F ali. Até, sei lá, um tempo atrás, o Paulo Neto é capaz de lembrar disso, no Hospital de Clínicas era aquela fachada que dava, agora ela não existe mais porque está o prédio novo na frente, mas tinha uma fachada que dava para Ramiro Barcelos, que lá estava escrito URGS, Universidade do Estado do Rio Grande do Sul. Ela é federalizada em 1954 no governo de Juscelino Kubitschek, e é essa universidade que nós estamos falando. Mas por que eu estou falando de tudo isso se o tema é Futuris, que é um projeto do governo Bolsonaro de agora? É para mostrar para vocês que, na realidade, a universidade, como instituição, ela é uma instituição que não pertence nem no tempo e nem no direito a nenhum governo. A universidade europeia, ela existe há 1000 anos, então ela viveu a Idade Média, ela viveu o Renascimento, ela viveu a Era Moderna se iniciar, ela viveu a pós-modernidade, ela viveu 2 guerras mundiais, enfim, tudo isso foi vivenciado pela universidade, como Sorbonne em Paris, como Bolonha na Itália e outros. A universidade no Brasil, ou na América Latina, viveu o período colonial, viveu o período da República iniciante naqueles países, viveu ditaduras militares e viveu períodos de redemocratização. E no Brasil não é diferente. Ainda que nós tenhamos uma experiência universitária muito mais jovem do que aquela da Argentina, por exemplo, nós temos uma universidade que, vamos contar, desde o início do século XX, que já passou pela República Velha, já passou pelo Estado Novo, já passou pela redemocratização que veio depois, já passou pela ditadura militar dos anos 60, pela República, pela Nova República, enfim, pela redemocratização. Todos esses períodos históricos foram vivenciados nesses muros que nós estamos aqui. Esse prédio não era desse jeito, as cadeiras não eram desse jeito, não tinha o data show, mas não importa. A instituição universidade, ela é uma instituição que não pertence e, na nossa opinião, não deve ser dirigida por nenhum governo. Ela é uma instituição de Estado, porque, na realidade, ela tem como princípio fundante ser aquele espaço onde nós criamos o conhecimento, onde nós criamos o desenvolvimento tecnológico, onde nós criamos a pluralidade de ideias, onde nós criamos, inclusive, a opinião pública nacional. Porque, na realidade, é através do pensamento, é através da multitude de ideias que faz com que uma universidade tenha, ao mesmo tempo, coexistindo lado a lado, um instituto de filosofia, que é onde nós estamos aqui, né? O ILEA está encravado dentro do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Do outro lado ali da rua nós temos a área tecnológica, com a química, com a física, com a matemática, com as geociências. Indo para cá nós temos a área da saúde, lá para trás temos a área das letras e assim por diante. A universidade, ela é o local onde as áreas do conhecimento da humanidade, elas se expressam, elas se criam, elas se debatem, elas se entrechocam com ideias antigas, com ideias novas. E isso, na realidade, não pode e não deve ser tutelado por nenhuma ideologia cultural tempestiva que passa no tempo.
Nem o governo do PT, nem o governo do PSDB, nem o governo do PMDB, nem o governo do PSL tem o direito de querer decidir os futuros da universidade, porque ela é feita por pessoas que, na realidade, cá estão por outro tipo de processo, que não é o processo que vem das urnas, que não é o processo da indicação a partir de um determinado embate político partidário, que é normal, é legítimo, é defensável, e pelo contrário, eu defendo que ele realmente se expresse na sociedade. Eu acho que a melhor forma de organização social que a gente conseguiu fazer na humanidade até hoje é a democracia representativa, é a alternância de poder. Então não se trata aqui, e vocês não vão me ouvir falar, que o fato de que Bolsonaro é o presidente da República faz com que eu seja contra o projeto que ele envia ao Congresso Nacional. Não se trata disso. A discussão de quem é a favor do governo do Bolsonaro ou quem é contra o governo do Bolsonaro é uma outra discussão. Esse embate não importa nessa discussão que nós estamos travando aqui sobre a autonomia universitária. Cada um de nós ou de vocês tem absolutamente o direito e a legitimidade de ter votado no Haddad, de ter votado no Ciro, de ter votado no Boulos, de ter votado no Bolsonaro, ou no Amoedo, ou qualquer outro dos candidatos que eu não vou lembrar de todos. Todos eles são candidatos que concorreram às eleições, e a sociedade, para o mal ou para o bem, dependendo de quem estiver falando, escolheu o senhor Jair Messias Bolsonaro para ser o presidente da República. Mas o fato dele ter sido eleito com a maioria dos votos não lhe dá o direito, e é isso que eu vou contestar, de enviar para o Congresso Nacional um projeto que tenta cercear e impedir a ideia da autonomia universitária. É isso que eu acho que é o tema que a gente está em discussão aqui, e por isso que o meu sindicato, a ADURGS, e outros sindicatos, a federação que eu pertenço também, já tem posição claramente contrária à implantação desse projeto, e nós vamos lutar para que esse projeto não vigore e não seja nem enviado, quiçá não seja aprovado no Congresso Nacional quando ele for, se é que vai ser enviado em algum momento aí. Bom, falando disso, agora eu vou falar por que a universidade tem que ter autonomia. Primeiro e principal motivo é esse que eu falei. Para que o livre pensar, para que a multitude de ideias, a pluralidade de ideias, ela possa se expressar livremente. Eu sou professor do curso de Química e dou aula de legislação e normas. Eu não posso ser influenciado, nem se eu gosto de um governo A ou B, e muito menos o governo pode dizer se eu vou, o que eu vou ensinar para os meus alunos. Isso é uma tarefa que, na realidade, eu conquistei o direito de estar aqui trabalhando com vocês pelo concurso público. Foi o concurso público que eu me submeti que me deu a prerrogativa de poder estar aqui e falar livremente o que eu quiser falar para vocês. Inclusive com o direito de qualquer aluno, com o direito de qualquer colega meu da academia de contestar aquilo que eu disser. É assim que funciona o embate científico, é assim que funciona o debate intelectual. A possibilidade que nós temos de termos tese, de termos antítese, de termos a possibilidade de fazer síntese ou não necessariamente das ideias que a gente expressa. Mas a minha ação, a minha conduta como professor, ela não pode nem ser direcionada por nenhum governo e, evidentemente, também não pode ter a pretensão de direcionar ninguém. Essa é a ideia que eu realmente defendo, de que nós não podemos ter partidos dirigindo as escolas, dirigindo as universidades. Isso, para mim, é absolutamente o contrário de um projeto que circulava no Brasil aí, chamado de escola sem partido. Que é justamente o contrário disso que eu estou defendendo, que é a universidade sem direcionamento partidário. A escola sem partido era justamente o contrário. Era dizer que certos tipos de visão não podiam se expressar. E esse direito da autonomia universitária, ele está garantido aonde na lei brasileira? Ele sempre existiu? Sempre foi assim? Não. Porque, na realidade, nós não podemos fugir ao fato de que a política determina muita coisa na vida nacional. E o regime político que a gente está vivendo determina muita coisa. Aqui na URGS, por exemplo, nós tivemos, nos anos 60,
Muitas pessoas que foram expurgadas, professores, técnicos, alunos, inclusive, que foram expurgados, que foram aposentados, que foram retirados do convívio das pessoas, porque existia um movimento, um regime político no Brasil que impedia que o livre pensar, que impedia que a democracia se expressasse em lugares. Inclusive a Durgues já editou 2 vezes, a primeira vez em 1979 e a segunda vez em 2009, um livro chamado Os Expurgos da URGS. Livro esse que está no site da Durgues. Vocês, se quiserem procurar lá, podem procurar, vocês vão encontrar. É só botar no Google Os Expurgos na URGS, a Durgues, que vocês encontrarão lá o texto integral do livro. E se quiserem conhecer um pouco desse período, do que significou para a URGS o período da ditadura militar, vocês podem lá ler, tem depoimentos de quem viveu aquilo. Não é o meu caso, não é o caso do Paulo, não é o caso da Leandra, porque nós somos pessoas que vieram ao mundo bem mais tarde e, portanto, não vivenciamos esse período. Nós já estudamos aqui na URGS, nós 3, já num período de democracia. Mas hoje, depois que nós redemocratizamos o país, depois de muita luta lá em 1985, com a primeira eleição direta que aconteceu em 1988, nós como sociedade, estou falando agora, não nós 3, né? Nós como sociedade, construímos uma Constituição em 1988, que é a Constituição Federal que está valendo até hoje no país. Ela completou 30 anos o ano passado e ela ainda está em vigor. Ainda que, por incrível que pareça, ela tem 230 artigos, se eu não me engano, e já tem 110 emendas constitucionais, ou seja, já tem praticamente uma emenda constitucional para cada 2 artigos. Então dá para dizer que a Constituição de 88, em 2019, não é a mesma, não é mesmo. Mas, de qualquer maneira, no corpo geral, nas ideias centrais, o que está sendo colocado lá, principalmente no que se refere à garantia dos direitos e à garantia da democracia, ela é a mesma ainda. E aí tem um artigo da Constituição que eu fiz o teste agora antes de eu sair daqui, então vocês podem testar aí no celular de vocês ou no computador quando voltar. Botem no Google lá, artigo, botem ART. 207, artigo 207 da CF, só isso. Se botarem isso no Google, aparece um site que dá para vocês o artigo 207 da Constituição Federal. Ele diz, mais ou menos nessas palavras, eu podia ter impresso e trazido para vocês, mas hoje, com a facilidade tecnológica, daqui a pouquinho vocês tiram ele aí no celular, ele diz mais ou menos assim, que a universidade goza de autonomia didático-científica, autonomia de gestão financeira e patrimonial e obedecerá ao princípio da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. É esse curto, singelo, mas extremamente importante artigo 207 da Constituição Federal. Ele diz com todas as letras, ele é um princípio de direitos humanos, e o Supremo Tribunal Federal já definiu que um princípio de direitos humanos na Constituição, ele é uma cláusula pétrea, ele não pode ser retirado em qualquer circunstância. Ele diz que as universidades, primeiro, têm que fazer ensino, pesquisa e extensão, mas o mais importante de tudo, diz que as universidades gozam de autonomia didático-científica. O que significa isso? Significa que a nenhum poder infraconstitucional, inclua-se aí o presidente da República, o Congresso Nacional, mesmo o Poder Judiciário, porque todos esses são poderes infraconstitucionais, estão abaixo da determinação da Constituição Federal, nenhum deles pode interferir na autonomia didático-científica da universidade. Então, quem é que determina os processos didáticos científicos da universidade? Nós, nos departamentos, nos conselhos, no conselho universitário, no conselho de ensino, pesquisa e extensão. Esse é o órgão legítimo que tem o direito, o poder e a prerrogativa de determinar aquilo que a gente ensina, aquilo que a gente aprende. Baseado, inclusive, no princípio de que está escrito no artigo 206, um artigo antes desse, de que é livre o direito de ensinar e aprender. Quer dizer, ninguém pode dizer para o professor, obviamente que o professor não tem todos os poderes, mas ele tem o direito de falar, ele tem o direito de se expressar e o direito, inclusive, de ser contestado, porque é livre o direito de ensinar e aprender. Não é uma coisa unilateral, não é só o professor que é dado o direito de ensinar.
Ao aluno é dado o direito de aprender. E isso não pode ser tutelado por nenhum poder, porque não existe poder acima da Constituição. Então, nesse sentido, é muito claro para nós a ideia de que a universidade tem absoluto poder de determinação sobre as questões pedagógicas e didáticas. Ninguém pode de fora dizer que não é assim ou assado. É óbvio que nós temos normas nacionais, nós temos currículos mínimos, nós temos cursos, mas o direito de criar um curso de química, por exemplo, que é o caso que nós estamos discutindo aqui, esse direito é da universidade, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quando criou todos os seus cursos de química, não perguntou para ninguém. Ela determinou a criação porque ela tem essa prerrogativa de fazê-lo. Assim como nós encerramos o curso de tecnologia em química alguns anos atrás, também o fizemos sem perguntar para ninguém. Então, essa autonomia didático-científica que é garantida na Constituição. E, de outra parte, é garantido também a autonomia, e aí olhem as palavras que eu vou dizer, a autonomia de gestão financeira e patrimonial. O que significa isso? Significa que a universidade tem a autonomia de gerir o dinheiro que ela tem e que ela recebe e o seu próprio patrimônio. Autonomia significa que isso não pode ser cerceado e nem determinado por um organismo de fora, que não é a própria instituição universitária. Bom, isso foi todo um contexto para explicar na realidade do que se trata o Futurice, que é o que eu vou começar a falar daqui a pouco para vocês. Eu já estou falando há quase meia hora e não falei ainda do que é o Futurice, e a partir de agora eu vou começar a falar. Mas era preciso essa introdução para que vocês entendessem um pouco o que eu vou falar depois. Tá? Bom, o Futurice, na realidade, ele prevê uma série de mudanças institucionais e legais na forma como a universidade se financia e na forma como a universidade se relaciona com o mundo, principalmente no que se refere à sua relação com as entidades privadas, sejam elas empresas, sejam elas organizações de outros tipos, mas da sociedade, do mercado, do mundo empresarial. E para isso é importante que vocês entendam hoje como é que funciona. Hoje a universidade, inclusive por determinação legal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a própria Constituição, no artigo também 206, ela diz que o ensino aqui em uma instituição pública federal ele é gratuito. A única exceção que se tem é para o ensino de pós-graduação lato sensu, que significa cursos de especialização, de aperfeiçoamento. Qualquer curso que confira grau acadêmico, portanto, a pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado, ou a graduação, são cursos obrigatoriamente gratuitos. Isso não é um favor do atual governo, do anterior governo, dos anteriores. Isso é um princípio constitucional também. Vocês talvez não saibam disso, mas até 1988 a URGS era paga. O valor que a gente pagava era pequeno, o Paulo deve lembrar disso. Nós recebíamos na matrícula um boleto, que naquela época não existia tanta tecnologia, era um boleto com um monte de cores, com papel carbono, assim, tinha uma cor de rosa, uma azul, uma amarela, uma verde, que a gente pagava aquele boleto no início do mês, no início do semestre, e aí cada papelzinho de uma cor daquelas, um ia para o Decorde, outro ia para a Congrade, outro não sei para onde mais. Então a universidade era paga até 1988. Aí vocês vão dizer, nossa, não sabia disso, mas era. Eram valores pequenos, eram valores pequenos. Era quase que uma taxa para o serviço de fazer a matrícula. Mas a partir da Constituição isso passou a ser proibido. Proibido. Não é um favor, é uma proibição. Então não pode a universidade cobrar nem de vocês que estão fazendo graduação, nem dos alunos que fazem mestrado e doutorado. Então da onde sai a grana para financiar a luz que está aqui, as cadeiras, esse prédio, o meu salário, o salário da Leandra, etc. Isso vem também de uma determinação legal. A Constituição diz que a responsabilidade pelo ensino superior é do governo federal, e a universidade, pela lei que a criou, ela também foi criada como uma autarquia do governo federal. E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação diz que a responsabilidade pelo provimento de recursos da universidade é do governo federal. Então, hoje, o governo federal, todo ano, quando faz o orçamento da União, ele é obrigado a destacar, separado do montante dos recursos que vem que ele vai executar no ano, o valor correspondente ao salário dos professores, dos técnicos,
que isso é o que a gente chama de folha de pessoal, e uma outra parte que a gente chama de orçamento de custeio e capital, OCC. Esse dinheiro é o dinheiro que corresponde àquelas necessidades de pagar a luz, de pagar a água, de pagar os terceirizados, de pagar a construção dos prédios, enfim, todo o resto. A parte que corresponde aos salários é bem maior, diga-se de passagem. Por quê? Porque ela cresceu muito nos últimos 10, 12, 15 anos. Para vocês terem uma ideia, eu não vou ficar falando em números aqui, mas muito. Mas para vocês terem uma ideia, a folha de pagamento de todos os professores de todas as universidades federais, ativos e aposentados, somado aos professores dos institutos federais, em 2006 ela correspondia a 5,6 bilhões de reais por ano. Em 2019, ela deve corresponder a mais ou menos 28 bilhões de reais por ano. Bilhões de reais por ano. Todo ano, para pagar os salários dos mais ou menos 150 mil professores que existem no Brasil, ativos e aposentados, se consome 28 bilhões de reais. O orçamento de OCC ele é bem menor do que isso. E isso é uma das coisas que se fala, não, o governo gasta demais com salários. Mas o problema é que os salários aumentaram muito ao longo desses anos, e o orçamento de custeio e capital ele aumentou também, bastante. Até o ano de 2014. A partir de 2014, o orçamento começou a diminuir, a ficar congelado e depois diminuir. E hoje nós estamos vivendo quase que um caos orçamentário. Inclusive as reitorias daquele evento que eu falei para vocês lá no início já disseram que é impossível que a gente não tenha recursos financeiros para terminar o semestre. Terminar o semestre significa, não é o meu salário, não é o salário da Leandro, nós teremos salário, porque essa é uma despesa obrigatória. Então até o final do semestre nós vamos vir aqui dar aula para vocês. Agora eu não sei se nós teremos luz, porque a URGS inclusive não paga a luz esse ano, né? Já faz desde o mês de maio que não paga. A CE ainda é pública, depois que ela for privatizada, eu acho que o corte vai ser mais rápido. Não sei se nós teremos segurança, não sei se nós teremos os terceirizados de limpeza, etc. e tal. Mas o que importa nesse caso, eu não quero discutir o fato em si, é que é assim que funciona. O governo federal destaca o valor orçamentário e vai repassando eles para as diversas universidades a cada mês, através de um processo que a gente chama de execução orçamentária, e ele é feito por duodécimos. Então pega todo o valor 12 vezes, divide em 12 vezes e dando uma por mês. Tem vezes que acontece de dar 1/18 e assim sucessivamente. E este ano, como aliás aconteceu nos anos anteriores, o governo decidiu, num decreto presidencial, contingenciar 30% dos recursos, e esse contingenciamento, inclusive, foi refeito esses dias. Falaram-se agora, há poucos dias atrás, que eles iriam anular esse contingenciamento, mas isso ainda não há nenhuma garantia para isso. Então, o que dizem os reitores, e eles são as pessoas mais adequadas para falar isso, é de que nós não teremos condições de terminar o ano se não forem descontingenciados, que significa liberados, esses recursos que foram presos lá em Brasília pelo Ministério da Economia. O que mais de dinheiro que a universidade tem para sobreviver? Bom, tem várias outras fontes de financiamento. Uma delas, por exemplo, é pequena, mas ela existe. A universidade faz um projeto de interação com o setor produtivo e cria um produto. Esse produto é patenteado, nós temos um núcleo de inovação tecnológica aqui na URGS, que é a CDTEC. Ele faz uma patente, a patente pela lei da inovação, ela é dividida em 3 partes: pesquisador, universidade e a empresa, e a universidade e o pesquisador recebem um determinado valor de royalties todo ano. Esse valor existe? Existe. O meu departamento, por exemplo, recebe os royalties do Bioprot, que é um produto de proteção solar que foi desenvolvido pela nossa colega aposentada, professora Adriana Poma, por exemplo. Né? Existem N outros casos. A gente pode fazer consultorias, a gente pode fazer parcerias, a gente pode desenvolver projetos conjunto com a iniciativa privada, pode. Desde de janeiro deste ano, pode existir inclusive um negócio chamado fundo patrimonial, que é digamos, uma empresa na área de tecnologia da informática que
ajudar a URGS a desenvolver um projeto de parceria, porque isso é uma forma muito boa de inovação tecnológica. O Brasil faz isso muito bem na área do petróleo, na área da informática, na área da agricultura, na área da química, em outros. E ele cria, e a universidade pode abrir um fundo patrimonial onde essa empresa vai depositar um determinado valor de doação. Ou um grande milionário, ou alguém pode fazer isso. Existe essa forma de financiamento? Existe. Existem recursos, por exemplo, dos concursos que a universidade faz através da FAURGS. Existem formas de financiamento de vários tipos. Esse dinheiro, ele existe. Qual é o problema hoje, no Brasil, e na universidade, e no mundo que nós estamos vivendo? Esse dinheiro, ele é extra-orçamentário. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele é aportado para a universidade, mas ele não foi pensado pelos parlamentares, nem pelo governo, quando mandou o projeto de lei de orçamento no ano anterior. Significa que se ele não é orçamentário, se ele não está aprovado pelo Congresso Nacional, ele não pode ser usado. Vocês vão dizer, mas como assim? Eu não estou entendendo. O empresário não veio, o projeto não foi feito, a parceria não existiu, o projeto, o dinheiro não está guardado no Tesouro. Tá. Só que se ele não é orçamentário, ele não pode ser financeiro. Existe uma diferença entre orçamentário e financeiro. O financeiro é uma consequência do orçamentário. Eu só posso gastar um dinheiro que esteja previsto na lei do orçamento anual. É assim que funciona o Estado brasileiro. Então, como é que funcionava até o ano de 2016, para vocês terem uma ideia? Todo ano, chegava um determinado momento do ano, aí, agosto, setembro, por aí, a universidade, a nossa e todas as outras, através do órgão que reúne os reitores, que é a Andifes, ia até o governo, entregava para o governo um projeto, um pré-projeto, de lei de suplementação orçamentária, que a gente chama isso de PLN. Então, o governo federal recebia o pedido de todas as universidades, a URGS chegava lá e dizia, eu arrecadei 60 milhões de reais, eu quero autorização para gastar. Então, o governo reunia tudo, mandava esse projeto de lei para o Congresso Nacional, e ele, num determinado momento do ano, ele é aprovado, e a partir da sua aprovação e sanção pelo presidente da República, a universidade ganha a autorização de gastar. Aí vocês vão dizer, mas como assim? Quer dizer, ela tem o dinheiro, mas não pode gastar? É, exatamente assim. Porque, na prática, a autonomia de gestão financeira, aquela que está lá prevista no artigo 207, ela não existe na realidade, hoje, no Brasil. E todos os recursos que a universidade recebe, ela só gasta se for aprovado no Congresso Nacional, na lei de orçamento, ou na lei de suplementação orçamentária. Esses PLNs não são nada esquisitos, não são nada excepcionais. Na véspera da aprovação da reforma da Previdência, agora, que foi no dia 6 de agosto, portanto, no dia 5 de agosto, o governo federal mandou para o Congresso Nacional um PLN de 3 bilhões de reais. Na realidade, não era para as universidades, era para o pagamento das emendas parlamentares. Não sei se foi coincidência disso ter acontecido na véspera da votação da reforma da Previdência no segundo turno. Mas é só para dizer para vocês que isso existe. Toda hora são enviados projetos de suplementação orçamentária para o Congresso Nacional. Mas eu estou falando isso para explicar agora o que é o Futuris. Porque, na realidade, o que é previsto nesse anteprojeto de lei que foi apresentado pelo governo ao Congresso. E aí vocês vão talvez entender um pouco onde estamos, o que é proposto e quais são as armadilhas que estão aí propostas. Tá? Eu estou cuidando do relógio aqui para não passar muito do tempo. São 4h20 agora. O Futuris, ele foi apresentado pelo governo federal no dia 18 de julho, numa cerimônia para a qual, 17 ou 18 de julho, numa cerimônia para a qual foram convidados todos os reitores das universidades federais e os pró-reitores de administração, planejamento, enfim, cada universidade tem um nome para esse pró-reitor aí. Também foram convidados os reitores dos institutos federais, ainda que foi meio estranho, eles chegaram lá e não tinham o nome deles na porta, mas tudo bem, eles acabaram entrando. Num auditório que tem lá no Ministério da Educação, fica no térreo do MEC, esse auditório, eu já estive lá várias vezes, sentaram lá os reitores, pró-reitores e tal, e diz que de repente entra o secretário de Educação Superior, não o ministro não foi nessa cerimônia, e mais alguns assessores do Ministério, e de repente parecia que ia começar um show de música.
fumaça cenográfica, luzes neon para todo lado, assim, música. E aí começa uma apresentação de PowerPoint que está disponível na internet. Depois, se alguém de vocês quiser o PowerPoint e não achar, é só me pedir que eu tenho, todo mundo tem. E esse PowerPoint falava das maravilhas que eram o Futuris. Ao mesmo tempo, o secretário começou a fazer uma palestra aos reitores, onde falou coisas que não estavam no PowerPoint. E depois, um pouco mais tarde, circulou via e-mail um arquivo PDF, tem 15 páginas, chamado PL Mac. Esse é o nome dele, só isso. PL em minúsculo, Mac também em minúsculo. E esse PowerPoint também está disponível, também eu posso disponibilizar para quem quiser. Eu acho que é importante que vocês leiam tudo isso que eu estou falando, né? A apresentação em PowerPoint tem 21 transparências, o PDF tem 15 páginas e a apresentação do secretário lá durou algo como 30, 40 minutos. Cada uma das três coisas falavam coisas não necessariamente iguais umas com as outras e elas são bastante genéricas, inclusive. E aí, quando os reitores começaram a fazer perguntas, a sessão foi encerrada, não teve muita conversa, não teve muita discussão. Então, assim foi a apresentação do Futuris. Primeira queixa que os reitores fizeram. Nenhum reitor, pelo menos publicamente ninguém disse que isso teria acontecido, fora consultado, ou fora perguntado, ou fora ao menos convidado a conhecer o projeto, ou a discutir o projeto, antes dele ser apresentado à sociedade, como foi apresentado aquele dia lá. Então, ninguém que dirige as universidades federais, todos os reitores, até mais ou menos 2 meses atrás, eram os reitores eleitos, né, os primeiros colocados em lista tríplice. A partir de 2 meses atrás, o atual governo começou a nomear reitores que não são os primeiros da lista, mas isso é uma outra discussão. Ontem, inclusive, nomeou o segundo colocado na lista na Universidade Federal do Ceará, né? Mas, enfim, até a gente pode ainda dizer que os reitores, até porque é lei, a lista tríplice, os reitores todos são pessoas que representam as suas instituições, né? Com maior ou menor legitimidade nesse aspecto, mas todos são. Então, nenhum deles foi convidado. O Proifes Federação, que é a federação que eu represento, que assinou 5 acordos salariais com o governo desde 2007, não foi convidado. Outros sindicatos que eu saiba também não foram. A SBPC não foi, a ABC não foi. Quer dizer, ninguém foi convidado. O governo sozinho determinou a criação de um projeto novo, para o qual, inclusive, ele abriu uma consulta pública na internet, onde as pessoas tinham que entrar lá, se cadastrar. E na hora que a gente cadastrava, e dizia clique aqui para ver, ou algo parecido, não sei se algum de vocês já fez isso, eu estou só repassando o que me falaram, porque eu não fiz, eu me recusei a entrar nessa consulta. Na hora que a pessoa clicava, ela era jogada para um outro site fora do Ministério do Plano da Educação, um site de uma empresa privada, e lá havia uma consulta com uma série enorme de perguntas e a pessoa tem que dizer e respondendo aquelas perguntas lá. Essa consulta teve até semana passada, que eu saiba, 40 e poucos mil pessoas que entraram, e das quais 29 mil entraram e responderam aquelas perguntas. As outras entraram e não responderam as perguntas. Tá? Então, essa é a forma que o governo está consultando, segundo ele, a sociedade sobre esse projeto. Vamos falar agora do que é o Futuris, e aí vocês vão entender, e eu vou ir para o final da minha fala aqui. O Futuris, segundo o que está escrito no projeto, e como eu disse, é um anteprojeto, é um PowerPoint, é um PDF que foi divulgado por e-mail, não há ali timbre, não há logotipo oficial, não há nada além disso. Ele diz que esse projeto visa instituir a autonomia financeira das universidades e visa ampliar os seus mecanismos de interação com o mercado, de ampliar os mecanismos de inovação, de empreendedorismo e de internacionalização. Ele tem basicamente 4 partes. Eu vou falar resumidamente cada uma das 4, e depois, quem quiser, não tem nenhum problema, é só fala com a Leandro, os alunos do caminho, ou os outros falem comigo depois, me peçam que eu dou para vocês
os arquivos todos, estão todos públicos. Aliás, eu vou fazer melhor, eu vou mandar os arquivos para a Leandra e ela distribui para a turma de caminhos, e os outros que quiserem também é só me pedir que eu passo também. Eu recomendo que todo mundo leia. Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu li lá no projeto. Tá? Então são 4 partes. A primeira parte é a instituição do programa e a criação de um sistema de financiamento dele a partir do governo federal. A segunda parte é a própria organização de como é que vai se dar, que eles chamam de operacionalização. A terceira parte é a criação de um fundo patrimonial, um fundo de autonomia das universidades. E a quarta parte é uma mudança de um monte de leis para que isso aconteça, com vários contrabandos, como eu vou falar daqui a pouco. Como é que o programa se institui? E é a primeira parte que eu falei. Ele se institui a partir da celebração entre a universidade e o governo de um termo de adesão ao programa. Ou seja, nenhuma universidade ou instituto federal é obrigado a aderir. Elas, se quiserem aderir, não diz lá, inclusive, nem, porque o projeto é enxuto, né? Não diz nem como é que vai ser isso. Certamente vai sair uma norma depois, se ele for enviado e aprovado ao Congresso, no Congresso. A universidade, de algum jeito, vai aprovar, certamente, no seu conselho superior, e aí ela vai ir lá no MEC, vai dizer: eu quero aderir ao Futurice, e vai assinar um termo de cooperação, um termo de adesão a esse projeto. O governo, em contrapartida a isso, ele se compromete a colocar dinheiro para fomentar o Futurice. Como que ele vai colocar esse dinheiro? Ele vai colocar esse dinheiro a partir de patrimônio da União. Ou seja, a Secretaria de Patrimônio da União vai identificar bens da União, vai doar esses bens para o Ministério da Educação, e o Ministério da Educação vai doar esses bens para a criação de um fundo de investimento, e deste fundo de investimento, a partir da rentabilidade que vai ser oferida com o uso desses bens, por aluguel, por comodato, por cessão de uso, enfim, esses recursos que vão vir deste fundo, o MEC poderá, não diz que fará, poderá repassar para dentro do programa Futurice para ser usado nas instituições que aderirem a ele. A primeira parte é essa. A segunda parte eu vou deixar para falar depois. A terceira parte é a criação de um fundo soberano de autonomia das universidades. O que é isso? É um capítulo do projeto que diz: agora vocês finalmente vão ter o que sempre quiseram, autonomia financeira. Então, todos os recursos que vocês obtiverem extra-orçamentários, vocês podem, aqueles que eu falei, cooperação com empresas, projetos de interação, concursos públicos, prestação de serviço, toda aquela grana que hoje a gente tem que pedir autorização para o Congresso para gastar, esse dinheiro nós vamos poder criar um fundo de autonomia da universidade. Esse dinheiro vai ser colocado neste fundo aí, e este fundo vai ser de livre gestão das universidades, que vão poder usar o recurso livremente para poder executar projetos e propostas dentro do programa Futurice. Ou seja, esse é o discurso oficial. Agora o governo está dando dinheiro a partir do patrimônio da União. Agora vocês têm a autonomia dessa grana que vocês geram autonomamente aí, e vocês podem autonomamente usar. E esses recursos vai poder se usar, inclusive, os rendimentos desse fundo de aplicação, fundo de investimento, ou parte dele, inclusive, percentual do fundo também pode ser usado. Duas coisas aí que são boas, né? Essas duas partes são legais. Acho boa, inclusive. Que o governo pegue dinheiro de patrimônio da União para usar na pesquisa, na extensão, na educação, legal. Que o governo dê autonomia para fazer a gestão, também é legal. O problema é, as outras duas partes, o que são? A parte 2, que é a que eu vou falar por último, e a parte 4, que é as leis que são mudadas. Tem várias leis que são mudadas, eu não vou fazer aqui um discurso exaustivo para vocês, nem vou ficar dando número de lei, está tudo lá no projeto, é só ler lá. Muda a lei de inovação tecnológica, muda a lei do marco legal da ciência e tecnologia, muda a lei dos hospitais universitários, muda a lei de incentivos fiscais e muda também a lei de diretrizes e bases da educação nacional, a lei que rege a educação nacional.
E nessa quarta parte tem um monte de mudança legal que ela é obrigatoriamente necessária para fazer para o futuro se valer. Então tem várias coisas ali de incentivo fiscal e tal que eu nem vou comentar, porque são coisas mais ou menos consequência da implantação do programa. Agora, nas mudanças de lei, tem algumas coisas que eu achei muito curiosas, que para mim não tem nada a ver com futuros e que estão sendo colocadas ali de contrabando. Primeira delas, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ela é mudada e diz que diplomas de graduação e pós-graduação de universidades estrangeiras poderão ser reconhecidos por institutos e universidades federais, públicas e privadas. Isso é uma mudança conceitual importante. No Brasil, hoje, qualquer título de estrangeiro só pode ser reconhecido por universidade federal. Então, agora, a partir do Futuris, uma coisa que eu acho que não tem nada a ver com o Futuris, mas as universidades privadas passam a também ter o direito de reconhecer o título. Basta, e não diz lá, inclusive, que universidades são essas, só diz que elas têm que ter pós-graduação reconhecida, não diz nem nota, nem nada, e diz que elas têm que ter a pós-graduação naquela área. Só isso. Isso é uma mudança conceitual importante. Uma universidade privada, sem a lei definir critérios mínimos de qualidade, de número de cursos, etc., passa a ter o direito de reconhecer título de diploma no exterior. Isso é uma mudança importantíssima. Não era assim até hoje. Segunda mudança. Os títulos de graduação e pós estrangeiros passam a ser automaticamente reconhecidos no Brasil, desde que sejam expedidos por universidades de alto desempenho no exterior. Quais são? Não sei. Não tem lá. O que é o critério de alto desempenho? Posso fazer perguntas para vocês aqui. A Universidade de Harvard é? Acho que sim. A Universidade da Sorbonne é? É. A Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, é? É. A Universidade Nacional de Cuba é? Pergunta. É uma das principais universidades de formação de médico no mundo, né? Ela é de alto desempenho? Não sei, não tem critério ali. A Universidade de Pequim é? Não sei, não tem critério ali. Mas o fato é que há um reconhecimento automático de títulos de universidades de alto desempenho, sem definir exatamente o que é. Terceira mudança que eu acho, essa eu acho grave, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Passa a ser criado um título acadêmico novo, chamado Notório Saber. Não, mas Notório Saber não é um título acadêmico. É um reconhecimento de notório saber. É. Só que agora, pela lei do futuro, esse notório saber vira título acadêmico. Ele passa a substituir o título acadêmico. E quem é que dá o notório saber? Aquelas mesmas instituições que reconhecem título. Portanto, públicas e privadas podem dizer que um cidadão tem notório saber, substituindo o título de graduação e de pós-graduação. E aí diz a lei que o notório saber será dado, esse título, inclusive está escrito assim, título de notório saber, é uma coisa estranha, mas o título de notório saber será dado a pessoas com reconhecimento de trabalhos relevantes na área, etc. e tal. Bom, aí vocês vão ligando as pontas, né? Universidades, que eu não sei quais são, do critério tal, que vão dar título, que substitui o título e etc. Para mim é uma mudança muito curiosa do Futuris e que praticamente ninguém fala disso aí. Segunda mudança curiosa. Não sei por que cargas d'água é mudada a lei dos hospitais universitários e diz que a partir de agora o hospital universitário pode fazer convênio com o plano privado de saúde. Está lá no Futuris. Não estamos discutindo aqui saúde, estamos discutindo educação, né? Mas lá diz que hospitais universitários que hoje são 100% SUS, eles deixam de ser 100% SUS. Bom, tem uma série de outras mudanças em leis que eu não vou comentar todas aqui para não ficar muito tempo. Eu vou agora para a segunda parte, que é aquela que para mim diz por que não ao futuro, isso na minha modesta opinião. Tudo isso que eu falei até agora, com exceção dessas mudanças de lei que eu acho curiosas, e que eu acho, inclusive, que nós temos que impedir que elas aconteçam, a questão dos fundos patrimoniais, do fundo soberano, é legal. O problema é, ao aderir ao Futuris, a universidade obrigatoriamente passa a sua gestão, as palavras que estão lá não são essas, eu estou resumindo isso para vocês, a uma organização social credenciada no Ministério da Educação, ou não, que venha a se credenciar também,
que passa a fazer toda a gestão financeira, patrimonial, administrativa, acadêmica, de contratação de pessoas, de determinação de metas de desempenho, de adequação a critérios internacionais de qualificação, etc, etc, etc. Ou seja, quando a universidade adere para poder ir buscar aquilo que é bom, ou que pode ser bom, que é a autonomia financeira e a grana que vem do patrimônio da União, ela só faz isso se obrigatoriamente entregar para uma organização social, ou seja, uma empresa privada, a gestão de tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Passando por pessoal, por patrimônio, por orçamento, porque lá está escrito, por exemplo, que a universidade passará o seu orçamento para a organização social. A organização social vai determinar planos acadêmicos de ensino, de pesquisa e extensão. Os princípios, tem uma série de capítulos que fala disso lá no projeto, mas os princípios de gestão da OS são... E aí tem uma série enorme de princípios de gestão absolutamente empresariais. Qualidade, transparência no método, metas de gestão, indicadores, avaliação externa, enfim, bastante ligados a uma ideia mercadológica. Eu não tenho nada contra a ideia mercadológica, só tenho contra o fato de que a gestão de uma universidade vai ser assim, e ainda coloca que os princípios que a OS vai usar para gerenciar todos esses planos acadêmicos, de ensino, de pesquisa, de extensão, etc., eles vão ser feitos para atender o interesse do setor produtivo, atender os interesses econômicos da sociedade e garantir que exista maior interação da universidade com o setor produtivo. O projeto, ele fala praticamente nada, para não dizer nada, em educação. A palavra educação tem uma única vez citada, quando separaram da palavra Ministério da Educação, só tem educação uma única vez, e não fala nada da garantia dos repasses orçamentários, aqueles que servem para pagar salários, não fala nada sobre política de pessoal dos que hoje estão, só diz que a OS poderá contratar pessoas para executar todas essas tarefas. Significa que a OS poderá contratar, e como ela é uma empresa privada, ela contratará pela CLT, obviamente, professores, técnicos administrativos, monitores, pesquisadores. Ela não diz ali no projeto em nenhum momento que eu e outros seremos demitidos. Não diz. Até porque ele não pode fazer isso, porque existe outra lei que nos garante aqui. Mas diz, por exemplo, que eu, professor de vocês, dedicação exclusiva, poderei ser contratado pela OS, essa que assinou o contrato, para executar os projetos, desde que eu não deixe de dar minhas aulas. A única coisa que eu não posso deixar de fazer, está escrito isso lá, é dar a minha carga horária obrigatória, que hoje, pela lei de diretrizes e bases, e o projeto não muda isso, são 8 horas de aula. Então, se eu der as minhas aulas legal, eu posso, o resto do meu tempo na universidade, eu posso trabalhar para a OS. É isso mesmo, trabalhar para a OS. Eu vou ser contratado pela OS para executar os projetos desse programa de interação entre a universidade e essa empresa privada. E esse dinheiro que eu ganhar a mais, que não tem limite, pode ser pouco, pode ser muito, muito, ele não é incluído no meu salário, do meu cargo público, e nem vai ser usado para minha aposentadoria depois. Ele é tratado como um dinheiro, está escrito mais ou menos assim, como recursos de natureza privada, ligados exclusivamente entre o contrato que eu assinar com a OS e o trabalho que eu vier executar para ela. Tá? Então, na prática, a adesão ao programa Futurice, ele vai servir, e isso está sendo usado como chamariz, para duas coisas, na minha opinião. E isso que é o perigo, que eu acho que esse governo está fazendo pela primeira vez um projeto inteligente. Por isso que eu estou fazendo questão de fazer todos esses detalhamentos para vocês, para explicar claramente a minha posição e dizer por que eu sou contra o Futurice, não porque é do governo Bolsonaro. Não tem nada a ver com isso. Até porque essas ideias de organizações sociais, elas foram criadas há mais de 20 anos. A lei que cria as OS é de 1998. Então, isso não é estranho no serviço público brasileiro. Canoas, por exemplo, a saúde é gerenciada por OS.
Se vocês olharem na imprensa, vocês vão ver o que aconteceu na saúde de Canoas nos últimos anos. Porto Alegre, saúde da família, idem, e assim por diante. Bom, resumindo toda essa história, o Projeto Futuros, na minha opinião, ele é um projeto extremamente perigoso para o futuro da universidade, porque ele vai criar uma competição interna, ele vai desviar o foco de uma universidade feita republicanamente para todos. Ele não fala absolutamente nada em inclusão, não fala absolutamente nada em garantia da pluralidade de ideias. Ele simplesmente diz que todo o esforço da OS, que vai absorver todo o orçamento da universidade, vai ser para fazer esse tipo de interação com a sociedade, leia-se com o mercado. Eu não sei o que vai acontecer com cursos de filosofia, de sociologia, de antropologia, de história. Aqueles cursos que nós temos, por exemplo, lá em Tramandaí, estou falando da nossa universidade, que trabalha a educação no campo, por exemplo. Como que esses cursos serão financiados? Eu não sei. Eu também não sei como é que vai ser o fato de que cada departamento poderá criar uma sociedade de fim específico. Ou seja, os departamentos poderão criar empresas para administrar os seus fundos patrimoniais. Cada departamento que for mais ágil poderá provavelmente buscar mais recursos que outros. Então, daqui a pouco, nós vamos estar disputando vaga ou espaço no mercado, nós da Orgânica, Leandra, contra a Fisicoquímica lá do Paulo, para ver qual de nós vai conseguir captar mais recursos para poder fazer mais cursos, para poder fazer mais projetos. E o pior de tudo, na minha opinião, é que nós vamos criar professores que podem querer trabalhar para a OS, abrindo mão de fazer os projetos públicos, aqueles que a gente tem que fazer, aqueles que a gente faz, de extensão para comunidades carentes, de discussão de educação e licenciatura para a formação de professores do ensino médio. Por que eu vou fazer isso? Se eu conseguir um contrato com a tal OS, essa que vai dirigir a universidade, eu talvez multiplique meu salário por 2, por 3, por 4, por 5. Minha única obrigação vai ser dar as 8 horas de aula, que eu vou lá e dou. Ponto. Por isso tudo que eu sou contra o Futuros, eu acho que eu já falei bastante, e agora eu abro para vocês fazerem todas as perguntas que vocês quiserem. Vou pedir para a Leandra vir para cá para me ajudar a ver quem é que vai se inscrever, e aí a gente vai seguir aí. Obrigado. A lista de chamada, depois pessoal, então, né, o Eduardo deu uma aula de história, política, civilidade. E acho que ele esclareceu algumas coisas, né, e outras ficaram para a gente também informar, né, e saber melhor. Eu não sei se tem alguém que quer fazer alguma pergunta, alguma colocação. Tem um microfone aqui. Vamos ver. Oi. Então, boa tarde. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte. Na hipótese, por exemplo, já que você comentou que a adesão é voluntária, né? Na hipótese de a universidade, então, não aderir ao programa, né? Como fica a questão, por exemplo, do planejamento orçamentário, na medida em que eu não sei quem determina os recursos para aquelas obrigações de, tu falaste, de custeio e capital, né? E se daqui a pouco o fato de, por hipótese, não aderir ao programa, né? Se não pode haver uma espécie de estrangulamento nesse orçamento, né? Como uma forma de, enfim, de pressionar a universidade a aderir posteriormente. Bom, eu não tenho bola de cristal, né? Mas a resposta mais óbvia para mim é sim, sem dúvida. Inclusive o ministro já deu entrevistas dizendo que quem não aderir vai continuar no modelo atual. Ele fala assim, vai continuar no modelo atual. Continuar no modelo atual significa recursos contingenciados,
não contratação de pessoas por concurso público, porque eles anunciam que para 2020 não haverá mais concursos públicos. Então, essa é uma possibilidade, sim, de entrar num buraco negro. Eles não vão poder, pelo menos seguindo as determinações legais atuais, extinguir os cargos, não vão poder eliminar as pessoas. Mas lembrem que, isso é importante lembrar, que o governo, por um decreto, extinguiu, ou tentou extinguir, todas as funções gratificadas, FG 4, 5, 6 e 7, que é auxiliar de biblioteca, auxiliar de secretarias, etc., por decreto. Ele só não conseguiu extinguir aqui no Rio Grande do Sul, porque o Ministério Público Federal, o procurador Henrico Freitas, que inclusive teve naquele painel que a Durgs realizou dia 13 lá, entrou com uma ação civil pública e provou na justiça, ou conseguiu uma liminar na justiça, que diz que o governo federal não podia extinguir por decreto cargos criados pelo Congresso. Então, nós da URGS, por exemplo, temos os cargos. Mas eu acabei de receber um WhatsApp, um pouco antes de vir para cá, onde o pessoal do Paraná estava apavorado porque estava extinguindo lá essas FGs aí. O mundo pode ser difícil para quem não aderir? Pode. Eu acho que essa justamente é a moeda de troca. Quem aderir terá o céu, quem não aderir... Então, esse é o debate. Bola de cristal eu não tenho, mas essa é uma grande possibilidade. Mas o que é o céu também, né? Desse jeito. Boa tarde. Eduardo, a questão do start do programa, o Futuris, no instante que a universidade não adere e uma outra adere, né, o recurso ele deverá ser orçamentário e o programa parte do zero. Como que se dará essa dotação orçamentária desse programa? Tem alguma informação ou não? Bom, para falar disso, eu preciso falar pelo menos rapidamente, 2 minutinhos, sobre a emenda constitucional 95. Nós não podemos esquecer que nós estamos vivendo sobre a égide da emenda constitucional que foi aprovada lá no final do governo Temer, a famosa PEC 555, que depois virou emenda 95. O que ela diz, essa emenda 95? Que nenhum órgão público poderá gastar no ano em questão mais do que gastou no ano anterior, do que executou, não era o que estava orçado, do que executou no ano anterior, acrescido do valor da inflação do ano. Então vamos pensar assim, o orçamento que está vindo para a emenda 95 é o orçamento de 2017, que já é mais ou menos 20% a menos do que o de 2014, do ponto de vista de custeio. Pessoal não, o pessoal foi só aumentando, porque inclusive nós professores acabamos de ter um aumento salarial nessa folha que está saindo semana que vem, né? Pequeno aumento salarial, mas é a última parcela da nossa reestruturação de carreira. Então, o nosso teto constitucional, por conta da emenda constitucional 95, está sendo cada vez mais espremido, pelo menos foi até agora, porque o nosso salário foi aumentando todos os anos, aumentou professor, nós fizemos contratação de professores, estamos fazendo concursos públicos aí, então está aumentando a folha. Só que o teto diz, daqui não passa. Então o custeio efetivamente está diminuindo. Ao longo dos próximos 15 anos, que a emenda constitucional é de 16, né? Então, os próximos 17 anos, se nada mudar, o orçamento está congelado nesse valor real de 2017. Menor do que esse poderá ser? Não. Teoricamente, não. Por quê? Porque o orçamento de pessoal, por exemplo, ele é irredutível, ninguém pode diminuir. Né? Eles podem não contratar mais professor, mas os professores que se aposentam estão, a princípio, na mesma folha, porque estão aposentados. Então, a rigor, não deve diminuir o orçamento. Mas também não vai aumentar por conta da emenda constitucional 95. O que nós vamos viver daqui a 5, 6, 7 anos? Eu acho que nós vamos viver um grande estado de penúria se nós não mudarmos a emenda 95. Aí segue isso uma ideia de governo, que é o atual, né? Que trabalha muito com a lógica de privatização de todas as áreas. E uma coisa interessante de observar, algumas inclusive eu já falei aí, mas algumas coisas são interessantes de observar, que na realidade a emenda 95 ela não proíbe o aumento de gastos com dívida pública, por exemplo. Isso pode aumentar bastante. Então o problema é que nós estamos vivendo uma era onde o mercado financeiro é o comandante da ideia econômica do país. Então se eu dissesse assim, vamos pensar, o Futuris foi aprovado,
Metade das universidades aderiram, metade não aderiram. As que aderiram, eu estou fazendo agora uma leitura que é minha, puramente minha. As que aderiram vão ter recursos, esses aí, para algumas áreas específicas, naquelas cidades que têm mais ligação com o mercado produtivo. Esquece o interior não vai ter dinheiro nenhum. Mas aquelas que têm interação, por exemplo, nós aqui com o polo petroquímico, em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e tal, elas vão ter recursos para estas áreas, só para estas áreas. Elas vão começar cada vez mais a privatizar a sua gestão e talvez, inclusive, começar a diminuir os quadros próprios delas. As pessoas vão se aposentando, elas não vão ser cobertas. E a universidade vai para um outro modelo, um modelo de excelência em determinadas áreas. E aquela outra metade que não aderiu, eu acho que vai viver uma penúria financeira gigantesca se a gente não conseguir mudar nada no quadro econômico. Significa a emenda 95 e, bom, políticas públicas para a educação e tal. Então esse é o quadro que eu enxergo. Eu acho que piora com o Futurice, porque na realidade o governo vai dizer, não, eu não vou dar nenhum aporte orçamentário a mais que ele poderia buscar a dar por projetos de lei, por outros programas, inclusive pela autonomia financeira que ele pudesse dar fora do Futurice. Eu não vou dar, vocês querem dinheiro, venham para o Futurice. Então, eu acho que é mais ou menos esse o quadro que está se aventurando. Isso, na minha opinião, o Futurice piorará, porque ele obrigará as universidades a irem para um determinado modelo e não vai aumentar financiamento orçamentário, vai aumentar apenas aquele financiamento do interesse de quem quiser financiar o programa, e não o financiamento para todas as coisas da universidade. Como o projeto ele fala como que vai dar essa escolha da empresa que vai gerir essa organização social? Se pode ser uma empresa ou várias empresas? Ele só diz que tem que ser organizações sociais credenciadas hoje no Ministério da Educação ou que venham a se credenciar. Quem vai escolher a empresa é o Ministério da Educação, não é a universidade. Bom, o pessoal já está esvaziando, né? Uma salva de palmas aqui, então, para o professor. Então, obrigada. Aí eu vou te chamar para Caminhos para te falar de ti, tá? Não fica triste. Pode chamar, não tem problema. E eu vou te passar os arquivos, esses que eu falei, e aí tu repassa para a turma. Tá certo. Muito obrigada, então, Eduardo.